Estou muito emocionada. Hoje é uma noite muito especial. Assim, eu estava acalentando essa noite com toda a minha vida. Assim, rever Amarelo Manga em 35mm é uma emoção. Para mim, eu me sinto assim, como se eu estivesse voltando no tempo mesmo para uma noite de pré-estreia. Mas 20 anos se passaram e uma obra que se sustenta dessa maneira quente que Amarelo Manga se sustenta ao longo de 20 anos é um clássico. Então, assim, eu me sinto honrada de fazer parte desse clássico, né? Que é um filme tão contundente, que marcou tantas gerações, né? E nos marcou tremendamente. E esse projeto, ele tem uma coisa nostálgica também, dos cinéfilos, que é cinema. Cinema em 35 é película, é real, é concreto. E eu acho que isso faz uma diferença e isso traz e faz dessa noite ser muito especial. Então, quero que as pessoas gostem do filme, quem nunca viu. E quero que acabamos de falar com o Cláudio Assis, ele mandou um abração para todo mundo, porque ele é a alma disso tudo. Claudão, essa noite é para você. Pô, Cavi, cara, uma alegria, uma honra, um privilégio. Te parabenizo por essa ressuscita-me, né? Ressuscita-nos, né? Trazer o cinema em 35 de volta, filmes representativos daquela época. Isso é um motivo de orgulho para todos nós, né? Então, sou muito agradecido a você, ao Cláudio Assis e essa turma toda. Mas eu me despenquei, fiz um esforço tremendo para estar aqui, porque acho importante revitalizar a linguagem, trazer essa mensagem do Amarelo Manga e de um cinema possível para essa galera nova. É fundamental, é uma escola, realmente é uma escola a gente poder revisitar filmes como esse, né? Regional, porém universal, brasileiro, com uma pegada de coletivo, né? Uma turma. Fazer cinema com família é muito saudável, né? Saber que esse cinema existiu e em breve existirá de novo, né? Então, na verdade, eu acho que é um gesto de otimismo essa sessão. A gente está olhando para frente, não está olhando só para trás, a gente está olhando para frente. Olha como fizemos o bem, olha como éramos saudáveis. Então, que isso seja um convite a uma forma de fazer cinema saudável, coletiva e muito confiante na beleza do povo brasileiro, né? Acho que Amarelo Manga é isso, é a beleza do povo brasileiro. Que alegria, cara. Obrigado. A emoção acho que é essa, né? É uma alegria, uma honra imensa você voltar a essa sala. A gente foi exibido aqui em 2002 e ver que o filme, tanto tempo depois, ainda é capaz de mobilizar, chamar, atrair, que ele continua relevante, continua importante na vida das pessoas. Isso dá uma sensação tão boa de ter tomado as decisões certas, de ter corrido os riscos que eram para correr. Enfim, me dá como produtor uma sensação muito, muito feliz, especialmente nesse momento difícil que a gente está, tentando renovar, resgatar as esperanças e tal. Essa é uma noite para mim muito especial e eu acho que eu queria fazer uma homenagem ao cara que reuniu toda essa equipe e trouxe todas as pessoas para a sala de novo, tantos anos depois, que é o Cláudio Assis, que é um amigo querido de jornada, de vida inteira, de 4 filmes juntos. Enfim, que ele não pôde vir, mas eu prometi, com a ajuda do Márcio aqui, vou mandar muitas fotos para ele da sessão. Show demais. Valeu, gente. Amarelo Manga nasceu no momento de uma profunda euforia criativa, que é a retomada, um movimento que agilizou a produção do cinema brasileiro depois de um hiato extremamente doloroso com quebra da Embrafilme, trazendo uma efervescência que vinha de Pernambuco e uma nova maneira de filmar que se materializava não apenas por uma picardia capaz de torcer todos os valores morais mais caretas que estavam reinando ali naquela época, antes de uma troca de governo, mas também torcendo umas monotonias de representação do Brasil que a gente tinha até então. Eu me lembro de ter visto Amarelo Manga numa sessão à tarde no Festival do Rio, quando o filme teve em competição. E era uma Premiere Brasil absolutamente híbrida, talvez mais híbrida do que a gente veja hoje, porque era uma época que o cinema brasileiro ainda não tinha correntes muito definidas. Eram muitas vozes, muito multifacetadas, muito polifônicas, e o Cláudio Assis apareceu com aquele perfume de coentro que o Amarelo Manga tem,
pregando uma inquietação, uma selvageria e principalmente algo que naquele momento foi fundamental. A ideia de que quando se civiliza, o cinema brasileiro perde a essência. Essa civilização não é a civilização da educação, da prosperidade, da serenidade, é a civilização do cabresto, da subserviência, principalmente subserviência a modelos, sejam modelos importados, sejam modelos impostos por uma certa burguesia que, vez por outra, assalta o controle do audiovisual. Naquele momento em que a gente tinha uma certa catedral paulistana e uma catedral carioca de Zona Sul, muito engessadas nos ditames ideológicos do cinema brasileiro, o Cláudio Assis veio com o pé na porta com o Amarelo Manga e libertou a gente de uma certa falácia burguesa muito sufocante. E aquela libertação carregava a marca muito poderosa do colorido do Walter Carvalho, que se firmava naquele momento como o maior fotógrafo da América Latina em atividade, e ainda é, em múltiplas funções, atacando em especial na função de diretor hoje. Acredito que a partir de uma capilarização que ele trouxe de muitos grandes parceiros, entre eles o Cláudio Assis. Queria chamar a atenção que sempre que a gente assiste o Amarelo Manga, é necessário a gente entender o quão corajoso foi o trabalho de interpretação do Matheus Nastergalli criando o Dunga, um tipo que está ali nas raias entre o adorável e desprezível, mas defendendo as liberdades de escolha afetivas, as liberdades contra a intolerância do Brasil daquela época, o Brasil de 2002, intolerâncias que se repetem ainda, lamentavelmente, em 2022, e é por isso que Amarelo Manga está aqui, vívido e resiliente. Então vamos lá, aproveitando o Dira, pode vir. Fala no microfone, fala no microfone. Júlia Moraes, Karen Black, Matheus Nastergalli, Chico Dias, Pablo Baião e Marcelo Ludwig Maia. Só temos dois microfones, tá? Tá. Esse também. Gente, pelo amor. E Walter Carvalho. Bora. Uau. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui. Em 2002, quando esse filme ganhou o Festival de Brasília, o Walter Carvalho subiu no palco do Brasília com uma camiseta com uma estrela vermelha no peito e ele fez esse símbolo. Eu acho que se a gente fizer, e deu certo, eu acho que a gente devia repetir. Ou traduzir um fora Bolsonaro, por favor, generalizado. Socorro! Alguém ajude! Anda, galera. Vamos, Valtinho Carvalho. Como a gente vai fazer o Unité, se ela me mingou? Onde você quiser. Onde você vai? Você tá aqui? Bora. Onde você quiser. Ai, você aqui, Mate. Ó, galera, eu vou passar, como das outras vezes, eu vou passar uma rodada para todo mundo aqui e depois abro para vocês, tá? Deixa só todo mundo subir. Rodada de quê? Que pergunta. Cerveja, talvez o Cavi possa providenciar. Cerveja pra frente. Alô. Bora. Tem cadeira para todo mundo aí? Será?
Bom, boa noite. Obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Eu queria abrir essa conversa. Como muita gente falou que é a primeira vez que vê o filme, talvez nem todo mundo aqui conheça o Cláudio, a figura do Cláudio. Ele aparece no filme, é aquele personagem que fala: o pudor é a forma mais violenta de perversão. E o roteirista desse filme... Forma mais inteligente. Inteligente de perversão. E o roteirista do filme é o Wilton Lacerda, que é o cabeleireiro na sequência final do Amarelo Manga ali. Diretor de tatuagem também. Só pra gente dar os nomes e todo mundo conhecer aqui. Dira, eu queria abrir esse papo colocando uma pergunta para você. Eu já vi você responder sobre esse assunto e eu acho que é fundamental a gente retomar, porque é uma figura muito querida no cinema e que eu acho que foi fundamental para esse filme existir. Há 10 anos o cinema brasileiro perdeu uma pessoa muito querida por todos nós, um diretor chamado Carlos Reichenbach. Várias vezes você citou a importância do Carlos Reichenbach para esse filme Amarelo Manga existir. Qual foi essa importância? Explica pra gente. Acho que antes da retomada do cinema brasileiro, esse traço inquieto, anárquico, subversivo, de mostrar as coisas meio do avesso, o Carlão ele trazia no cinema dele. Eu acho que ele, quando ele encontrou com essa nova leva do cinema que volta em 1994, eu acho que ele foi um dos maiores incentivadores. E Carlão Reichenbach, que é um cara de São Paulo, ele achou esse viés em outros estados do país com esse cinema da diversidade, quando os editais se ampliam para o Brasil inteiro e saem do eixo Rio-São Paulo. E aí a gente começa a ver novos cenários, novas caras, novos Brasis, e eu acho que ele foi um dos maiores incentivadores. Assim. Só para vocês saberem, Carlos Reichenbach, diretor de filmes como Falsa Loura, ele fez parte de um júri onde esse filme quase foi reprovado. Ele ficou em 11º lugar de uma seleção para apoiar 10 filmes. E o Carlão levantou e disse: é preciso que um filme não seja do Rio e São Paulo. É preciso que haja um filme de fora. O Brasil não é só Rio e São Paulo. Por isso que eu estou lembrando essa história aqui para vocês. E ele fez uma proposta para o júri. Em vez de todo mundo ganhar, sei lá, 1 milhão, todo mundo vai doar 10% do valor para que o Amarelo Manga seja realizado. E um dos maiores fenômenos da história do cinema brasileiro nasceu por conta desse gesto que o Carlão bancou para que Cláudio Assis pudesse filmar. Eu queria continuar essa mesa aqui. Karen Black, já que a gente está citando grandes figuras do cinema de invenção como Carlão, você volta às telas esse ano com Helena de Guaratiba, homenageando Helena Inês, filme novo que você dirige. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho como é que foi a tua participação. Você estava me contando lá fora, você trabalhou na assistência de montagem do filme. Nos créditos do Cinemateca Brasileira você aparece também na continuidade. Como é que foi esse trabalho com o Amarelo Manga? Explica um pouquinho pra gente. Boa noite, muito emocionante rever esse filme, assim, que orgulho de fazer parte, de estar sentada aqui. Foi o meu primeiro filme profissional, né? Assim, então, na Faculdade de Cinema, na UF. Oh, que beleza, o pessoal está tratado aqui. Pelo amor de Deus, agora eu tinha feito o filme O Conceição, no primeiro longa da UF, que eu era continuista, né? E Júlia me convidou para fazer continuidade, né, no Amarelo, nesse projeto. Então, assim, é bem a trajetória, né, de uma jovem estudante de cinema, né? Então, assim, na faculdade, os filmes da faculdade que vão levando ao mercado, né? E aí eu caí nesse set, nesse filme cheio de paixão, todo mundo apaixonado, e é ali que eu descobri, né, na verdade, o que era o cinema. E eu trabalhei na continuidade, assim, um projeto grande para as minhas capacidades na época. E aí depois eu também fui trabalhar com o Paulo Sacramento na assistência de montagem, e lá que eu descobri que, na verdade, o meu lugar no cinema era na montagem, né? Então, assim, Amarelo Manga foi meu primeiro e único set profissional, e depois eu segui mais, enfim, nas moviolas e nos hábitos da vida. Marcelo, vou passar para você aqui. Eu acho que uma questão, estava conversando com o Walter lá atrás, assim, esse filme carrega, não sei quanto vocês sentiram isso, esse filme carrega um olhar documental muito forte. Essa era uma época do cinema brasileiro em que havia uma busca pelo documental, praticamente como se fosse uma maneira de legitimar uma urgência de se mostrar um outro Brasil nas telas. Um Brasil que estava tentando se redefinir depois da ditadura, muito tempo de ditadura, enfim.
Eu te pergunto, como é que foi feita a pesquisa de locação desse filme? Até porque esse era um momento que se comemorava muito a saída dos estúdios e as filmagens em locação. Como é que foi levantar essa equação aí, da tua condição de produtor? A ideia era a gente ter um registro muito forte do Recife, muito popular, e aí você vê o documental, ele é montado entre café da manhã, almoço e jantar, e é engraçado porque a gente começou, acho que foram 4 dias de documental. No primeiro dia a gente fez uma equipe reduzida para poder render. No primeiro dia eram 15 pessoas, no segundo dia já eram 5, né, Paulo? Só a equipe de câmera e eu para a gente poder render o documental, que tinha uma importância muito grande para o filme. Eu estou muito emocionado de rever o filme. É muito marcante na minha vida. Eu conheci o Cláudio, só como curiosidade, vou contar 2 histórias rápidas. Eu conheci o Cláudio, o Walter que me chamou para fazer o filme, na verdade, porque o Paulo Sacramento, produtor, ele na verdade é montador, então ele tinha uma história muito pequena como produtor. O Walter achou que se eu entrasse poderia ajudar, e foi o que aconteceu. E eu conheci o Cláudio no último dia de filmagem do Madame Satã, que era um desfile de travestis no Clube Democráticos, e o Karim tinha chamado alguns amigos cineastas para se montarem de drags para participar do desfile. Um deles era o Cláudio Assis. E aí o Cláudio veio para mim e falou: vai fazer meu filme? Eu falei: Jesus! E aí mudou minha vida completamente. E a outro depoimento rápido, assim, por poucas vezes vi na minha vida uma equipe tão feliz filmando, tão integrada, tão um ajudando o outro. E eu conto uma historinha só. Eu fui dar o perdim para o motorista do gerador num dia, e ele falou assim: Marcelo, não preciso. Eu falei: que isso, cara? Perdi. Ele falou assim: não, eu comecei a cantar naquela boate e eu estou ganhando um dinheirinho, não precisa mais nada. Tem uma história do Cláudio, só para vocês, histórias folclóricas do Cláudio. Um dos festivais, esse filme ganhou 30 prêmios, entre eles um prêmio do Festival de Berlim na Mostra Fora. Tem uma lenda na Europa que o Cláudio, ao receber um prêmio, tinha uma tradutora que acompanhava, ele subiu no palco, pegou e falou: do caralho, do caralho, do caralho. E a mulher traduziu: merci, merci, merci. Júlia, já que eu levantei essa bola aí da irreverência do Cláudio, você é parceira do Cláudio em vários projetos, vocês levantaram vários longas juntos. Eu queria entender um pouquinho como é que é a dinâmica. Você trabalhou com... Vou passar o microfone aí para você. Você trabalhou nesse filme, você assina assistência de direção. Como é que é ser assistente de direção de uma cabeça que fala do caralho, do caralho, do caralho, dessa maneira criativa e incontinente como Cláudio Assis? E como é que foi seguir esse processo? Cara, o Amarelo Manga, como a gente falou, é um filme de baixo orçamento, de baixíssimo orçamento. Então a gente tinha uma equipe pequena, mas assim, muito unida e muito coesa. E o Cláudio tinha essa coisa de estar reunindo todo mundo e cuidando da vida de todo mundo e olhando o que todo mundo estava fazendo. Então, é um filme com uma equipe pequena e um filme que parecia pobre, mas que, na verdade, na hora de filmar, parecia uma super produção, assim, com os atores maravilhosos, com toda a equipe se propondo desafios incríveis, a gente fazendo cinemascope em locações incríveis, com cenários que você pode enquadrar tudo, né? Um roteiro maravilhoso, com uma integração com a cidade, né? Você vê a gente filmando em locação e filmando na rua, e isso tudo por uma ideia, né? Que é esse filme que fala das pessoas para falar da cidade, dessa cidade que engole e que recebeu a gente. Então, eu não sei, assim, o Cláudio, ele tem um processo criativo, produtivo, caótico, e parece que é um pouco, parece que é caótico e mas ele sabe o que ele está fazendo, sabe? Então, é uma aventura, é uma descoberta, é uma coisa de ousadia, que não tem medo de se arriscar, e também uma sabedoria, né, acho que de ser brasileira, de fazer cinema brasileiro, de, sei lá, pegar um limão e fazer uma limonada. Então, são todos processos de muito aprendizado e muito novos. Então, acho que todos os filmes foram assim. O Amarelo é inaugural nisso, então ele tem realmente uma potência muito grande.
Então é sempre potente filmar com o Cláudio, é sempre surpreendente e ele anda sempre muito bem acompanhado, né? Então é sempre um prazer incrível. Muito bom. Te pedi para passar o microfone para o Pablo aí. Pablo, eu lembro de várias vezes toda a equipe do Amarelo definir esse filme como quase uma faculdade de cinema. Assim, formou muita gente que trabalhou ali. Você trabalhou com Lula Carvalho direto aí nesse set. Como é que foi esse filme para a sua formação? Tua formação de olhar, principalmente? Pô, nossa, esse filme, a Karen falou, né? O primeiro filme que a gente fez foi o Conceição, juntos, né? Fizemos nós três juntos. E foi uma época incrível, né? Pensar assim, a gente apagou, tinha uma claquete, né, que a gente fazia, a gente apagou Cidade de Deus, botou Amarelo Manga, apagou Amarelo Manga na mesma claquete, assim, botou Carandiru, apagou Carandiru, botou Filme de Amor. Nossa, foi, né? Você olha o tamanho dessa faculdade, o tamanho dessa trajetória. E tinha um jovem lá, o mais jovem cineasta, mais jovem diretor de fotografia brasileiro, está sentado aí, né? Que era essa faculdade em si, essa pessoa em si, que é uma faculdade inteira, incansável, nunca deixou a gente cair na mediocridade. Primeira vez que o filme passou, eu estava pensando nisso. Primeira vez que eu vi esse filme foi aqui nessa sala, né? Uma cabine nessa sala que a gente viu em 2002. Estava me paquerando ali, estava dando condição. Ele tá falando comigo. E uma coisa chamou a atenção hoje, assim, esse filme foi feito com 139 latas de negativo, me lembrando. 4 minutos cada uma, essa conta é muito, né, precisa. 15 latas foram feitas no documental, na parte documental. A gente usou 15 latas, 60 minutos de negativo para fazer aquela parte documental. Então tem muita... Voltei para a faculdade, a gente eram 2,5 latas por dia. 10 minutos que a gente tinha para filmar por dia. Né? Então tem muita coisa, esse filme nos ensinou muito. E Valtinho, obrigado, viu? Obrigado, nego. Obrigado. Senhor mesmo, seu Chico Dias. Seguinte, uma figura muito essencial para a carreira do Amarelo Manga, principalmente fora do Brasil, uma pessoa que é uma entidade um pouco para essa casa, José Carlos Avelar, um dos maiores críticos de cinema que o Brasil já teve. Ele falava que quando a retomada do cinema brasileiro começou, havia um ator que emprestava para o cinema brasileiro uma coisa que a gente necessitava urgentemente depois de um hiato com o fim do Embrafilme, que era velocidade e brasilidade. Esse ator se chamava Chico Dias, em Curisco Dadá, em Os Matadores, em uma série de filmes em que você ajudou a talhar a imagem que o cinema brasileiro passou a ter no fim dos anos 90 e no início dos anos 2000. Dentro dessa relação de velocidade e brasilidade, que país maluco é esse, ou que país vivo, que país anti-Bolsonaro você encontrou em Cláudio Assis? Antes de tudo, eu manifesto aqui minha profunda emoção de estar aqui com vocês. Dizem que faz 20 anos. Impossível. Não fazem 20 anos, não fazem. Só se for 20 anos para frente, como eu falei no início, né? 2022, 2042, né? É um filme... Os últimos planos desse filme, os closes do povo brasileiro, é como se eles estivessem esperando esse outubro que vem aí, sabe? Batendo o pé assim. Cara, eu sou bonito, eu tenho direito de ter essa imagem linda no cinema brasileiro, entendeu? Então, é muito impressionante a declaração de amor que esse filme faz pelo Brasil, pelo povo brasileiro, né? A síntese que ele faz através de Recife, através do Paris, Texas, faz do Brasil possível, do Brasil resiliente, do Brasil bonito, no mistério que ele coube, né? Essa miséria
histórica. Mas eu vejo esse filme, esse povo esperando, é uma declaração de amor ao povo brasileiro, sem dúvida alguma, os planos finais dos populares encarando a câmera com aquela paciência ancestral, assim, tá bom, eu vou esperar. Isso, eu não sei se é essa a resposta para a tua pergunta, mas é isso que eu queria dizer. Muito, muito emocionado de estar aqui e é isso. Obrigado pela presença. Semana passada a gente perdeu um dos maiores atores da história, Jean-Louis Trintignant, ator que redefiniu a maneira de você representar afetos. Quando Cidade de Deus foi lançado, o Cavi falou que vai ser um dos próximos filmes a serem debatidos aqui, Walter Salles, que era o produtor do filme, deu uma entrevista que ele falava assim, Cidade de Deus vai redefinir a maneira de se olhar, a maneira de interpretar no Brasil, e tem o Jean-Louis Trintignant que está empurrando toda aquela nova geração que vem do Nós do Morro, do Nós do Cinema. Esse Jean-Louis Trintignant se chama Matheus Nachtergaele. Eu acho que as mesmas palavras que eu usei, de uma certa maneira, para definir, tomando emprestado a sabedoria do Avelar, o Chico Dias, Matheus, eu posso emprestar para você, no sentido de que se a gente para pensar, especialmente um momento de um filme que, por conta de problemas burocráticos, não virou filme, virou televisão, eu sugiro que vocês pesquisem no YouTube um filme chamado Anchietanos, de um sujeito chamado Jorge Furtado, que revelou para a televisão brasileira, antes do cinema promover o Matheus Nachtergaele num desempenho absolutamente seminal, discutindo justamente a podridão política de uma ala conservadora brasileira. Fica a dica aí. A partir daquele momento, Matheus, 1997, você emplaca trabalhos seminais, Cidade de Deus, Andete e Amarelo Manga, te coloca num risco absoluto. Eu digo risco, você se injeta, eu acho que várias pessoas riram ao longo da sessão, você injeta humor, injeta picardia, injeta ironia nesse filme. Hoje, quem é o Dunga para você e como é que o Dunga resiste a esse Brasil que a gente tem? A gente continua esperando, sim, e achei tão lindo isso que você disse, Chico. E as bichinhas dos cortiços devem continuar comprando seus bilheiros e pintando de preto seus cabelos e paquerando os Wellingtons, mas nesse sentido a gente caminhou bastante. As bichinhas do cortiço agora estão pedindo espaço, tão grandes, tão com voz. Elas não são mais do mesmo arquétipo tão sofrido quanto o Dunga, quanto o Veludo do Plínio Marcos, quanto essas bichinhas da tradição da nossa dramaturgia, que já tinham a fúria e o desejo resplandecente, mas ainda estavam tão esmigalhadas pela masculinidade dominante. Eu acho que o Dunga estaria em outro lugar, talvez ele seja Olinda Quebrada agora. Não sei onde ele está, não sei onde ele está. Não sei onde ele está. De qualquer maneira, é bonito que alguns arquétipos sejam modificados e vençam. A ideia de arquétipo nos remete a algo imutável. Seria um fundo de um poço comum, sem mutação alguma, mas talvez não seja verdade. Alguns arquétipos sim vão aumentar o seu espectro de atuação, vão mudar de lugar, talvez, através dos séculos. A gente espera isso. Eu acho que o Dunga não é mais assim. É isso que eu quero tentar falar. Outra coisa que eu queria dizer é que no Manga aconteceu uma reunião de grandes nomes do cinema brasileiro, atores, Valtinho, alguns nascendo, como Renato Pinheiro, Hilton Lacerda, de certa forma, outros não nascendo, mas se abastecendo. O Manga, ele se apoia numa coisa que a gente tinha conquistado de respeito ao nosso cinema, através de filmes como Central do Brasil. Vai dizendo, tem vários filmes assim que
Baile Perfumado, mas eu digo filmes grandes que faziam as pazes do Brasil com o seu cinema. Talvez Central do Brasil seja o exemplo mais claro, né? Ele se apoia nesses filmes, ele se apoia no enfim amor do brasileiro por seu cinema, definitivamente conquistado no Alto da Compadecida por muitos motivos, e ao mesmo tempo que se apoia, subverte, reverte, xinga essa mesma coisa que faz existir. Todos nós ali vínhamos com o desejo de, apesar de já estarmos prevendo e construindo a retomada do cinema, e de o Brasil estar querendo ser o Brasil que ele tentou ser, isso era muito lindo, eu fiquei muito emocionado vendo o filme. Todos nós também sabíamos que tinha alguma coisa que tinha que ser dita, que estava presa na garganta, e que tinha um pouco a ver com sujeira, com coisas escatológicas, com uma escova enfiada no cu do macho, com lamber cadáver, tinha esse desejo da gente se jogar na merda que o Brasil era, sem tanta beleza para fazer as pazes com o público, mas protegidos pela beleza do quadro do Valtinho. Estávamos todos com coragem visceral de sermos sujos, porque estaríamos protegidos por um mestre da visão. O Cláudio nos jogava para sujeira, para lama, vamos, eu quero pior, eu quero mais sujo, eu quero sujar, sujar, sujar. E a gente sabia que a gente podia ir, porque o Valtinho ia estar lá, não enfeitando, mas recebendo a sujeira e a beleza do Brasil com muita grandiosidade. Eu lembro deles procurando, para terminar minha fala, no último momento, antes da gente rodar, com nenhum dinheiro mais, transformar a janela da câmera que tinha sido alugada para Super 35. Isso foi uma coisa quase de último momento. Eu me lembro a gente na véspera. Você vê que como a gente estava apaixonado, transformar um filme que não era Super 35 em Super 35, sabe-se lá como, ele sabe, mas tinha um desejo de fazer do amarelo manga das feridas, do amarelo das tremelas das crianças, uma coisa também majestosa. E acho que eu não achei o filme antigo, velho, eu achei que ele é um filme plantado totalmente no agora. O país insiste em se travestir de miserável, enquanto a gente espera. Um país riquíssimo, que eu não sei como consegue se fazer de pobre há tanto tempo. Pergunta na mesa, antes de passar para vocês, e acho que vocês vão entender porque eu deixei para o final. O Cláudio uma vez deu uma entrevista para o Jornal do Brasil, que ele falava que na refeição de todo artista pernambucano que queria ser cineasta, você tinha que comer Glauber Rocha com coentro, que era o receito para você virar um grande cineasta. E ele citava uma frase do Glauber, que é uma frase muito repetida. O Glauber dizia assim: diretor é o cara que faz filme, cineasta é a pessoa que constrói universos. Eu vou passar a última pergunta para o cineasta, alguém que constrói o universo. Walter Carvalho, você, da sua câmera, viu nascer muitos diretores. Como colaborador desses diretores, qual é o diretor que você viu nascer dessa mistura de Glauber com Coentro? Quem tem mais de 20 anos e mais de 20 menos de 25, levanta a mão. Uau! Isso é uma das coisas mais impressionantes, vocês ficarem depois do filme para ouvir a gente falar isso. Essa mesa aqui está incompleta. Eu tentei ligar para o Cláudio para botar a voz dele aqui para a gente ouvi-lo. Não consegui, porque dos 10 telefones que eu tenho dele, nenhum funciona. Pensei em pedir a Júlia, que tem um espírito de produtora, né?
vez eu perguntei para um poeta qual foi o poeta brasileiro que cortou a orelha. Armando Freitas Filho. Eu perguntei isso para o Armando. E eu diria que, se ele fosse cineasta, ele diria que foi o Cláudio. Esse cortou a orelha. Ele me deixou por último, eu não tenho mais o que dizer, né? Eu não tenho mais o que dizer. Eu acho que... Você liga para ele? Você consegue? Ela é ex-mulher, ex-esposa do Cláudio, então ela deve ter o 11º que eu não tenho. Nosso filho que está aqui, o Francisco, que me passou o último telefone dele. Você tá a tua cara. Oi, Cláudio. Cabra safado. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Você sabe quem é essa voz? Você sabe quem está falando com você? Hã? Não, um vagabundo. Você está me chamando de vagabundo na frente de 100 pessoas. Você tem um. Galera, um aplauso para Cláudio Assis aí. Eu ia pedir. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Condenado. Eu ia pedir, não uma salva de palmas, eu ia pedir, eu vou contar até 3 e todos nós aqui vamos dizer assim: Cláudio Assis. 1, 2, 3. Cláudio Assis! Esse é o cineasta. Cláudio, quer fazer uma saudação aqui a um público fantástico que está lhe ouvindo? Bota no microfone. Quero. Então, alô, felicidade para todos vocês, todos nós. Queria estar muito aí com vocês, mas que bom que vocês estão vendo o filme. Adoro vocês todos. Beijo. Beijo novo para vocês. É isso, Cláudio é isso. Cláudio é uma pessoa que eu acho que a coisa mais... Todo mundo falou aqui um pouco do que é esse filme, do que significa esse filme. Agora, esse filme, para mim, ele significava mais o Brasil daquele momento que o Brasil de hoje. No sentido em que a gente... O Marcelo pode me corrigir, mas esse filme foi feito com 500 mil... Era um BOR, chama baixo orçamento. 420, era 500 e 420, porque recebe, o governo ainda descontava, né? E o Marcelo Maia administrou 420 mil para botar o filme na lata. Quando eu perguntei da idade de vocês, é porque essa idade é onde se acredita que é possível fazer um filme com 420 mil. Entendeu? 420 mil hoje você não paga um elenco. Está compreendendo? Hoje tem metaverso. Hoje tudo virou www, tudo virou www, entendeu? Então, aliás, esse filme não tem celular, vocês perceberam, né?
Então, esse Brasil, esse cinema que a gente fez, e eu ainda pretendo continuar fazendo, esse cinema deixa... Eu estou falando aqui, parece uma coisa saudosista, né? Melancólica, mas não é não. É porque essa gana que eles falaram, entendeu? Estava no auge de todos. O Pablo falou na ordem dos filmes, né? Antes do Amarelo Manga foi Abril Despedaçado, veio o Madame Satã, isso eu estou falando dos que nós fizemos juntos. Depois veio o Amarelo Manga, depois veio o Carandiru, depois veio o filme de amor, mas filmes que tinha de 10, 14 milhões de reais para fazer um filme, e um filme feito com 420 mil. Então, esse Brasil é que a gente vai recuperar em outubro, entendeu? Isso é que é a coisa mais importante, é que esse filme, ele é o retrato, ele é a anatomia, tá certo? Do Brasil que a gente está vivendo naquele momento. Da crença, né? Da crença, do acreditar no que você está fazendo, né? Numa equipe que não tinha mais de 30 pessoas, a figuração é que estava na rua, a figuração estava ali. Eu não sei como o Marcelo administrou isso, mas eu virava a câmera para não tinha gente. E não tinha papel autorizando ali, entende? Então, esse cinema que a gente tem que recuperar, essa vocação do cinema brasileiro que a gente tem que recuperar. E por isso que eu perguntei a idade, porque é essa juventude experimental que está vindo depois da nossa. Quer dizer, depois da minha, então nem se fala. Porque... Mas, agora, desculpa, eu estou falando muito, mas é o seguinte: Chico Dias, Mateus, Dira Paz, tem coisa mais brasileira, profunda, tem coisa mais Brasil real do que isso aqui? O privilégio não é de um fotógrafo, não é de um roteirista, não é de um diretor, não. O privilégio é você colocar isso dentro da câmera. Isso, isso, isso. É inacreditável isso. E quem não entende isso, vê Pantanal. Pantanal, sem preconceito, é Pantanal. É inacreditável. Esse cara aqui é o seguinte: toda vez que eu vou para junto dele com a câmera, é como se me aproximasse do abismo. Só que eu não posso olhar para o abismo, porque senão eu fico tonto. Eu tenho que olhar para ele. É uma aproximação com o abismo. Tudo pode acontecer. Então, essa cara brasileira, isso é a coisa mais importante dos filmes dessa época e dos filmes de hoje. Eu não ia falar nada disso, na verdade. Eu só queria que o Cláudio falasse. Primeira pergunta da plateia. Quem quer perguntar? Aqui, você. Cavi, tá aí? Você pode levantar só? Ah, tá aí. Primeiro, boa noite. Gente, eu sou uma daquelas pessoas que levantam mão pra tudo. UF, 20 entre 25, não tinha visto o filme. Então, tipo assim, parabéns, maravilhoso, todos vocês. Mateus, meu xará, você tá sensacional. E desculpa, Valtinho, vou te fazer falar mais um pouco. Bom, a gente tá aqui, é 35mm, né? E CETAV, gente, memória do cinema brasileiro tem que ser preservada. Isso aqui é sensacional, essa memória é muito importante preservar, e a gente poder estar vendo isso aqui tudo. E eu fiquei pensando, você já chegou no Iris, um artigo sobre perigo, filmar em película, eu fico me perguntando
primeiro sobre a experiência de filmar em película, que é uma coisa que está voltando, mas ainda é caro, então... E sobre se você voltaria, dada a oportunidade, a filmar em película em algum projeto, se você tivesse a oportunidade. Arranja um produtor que me filme. E que referência que você usou para Amarelo Manga, porque eu tô atordoado pela fotografia desse filme até agora. Então, é isso. Valeu. Então, a referência desse filme, pictoricamente falando, é simplesmente isso aqui, ó. Amarelo é a cor das mesas, dos bancos, dos tambores, dos cabos, das peixeiras, da enxada e da estrovenda. Ninguém sabe o que é estrovenda aqui. Do carro de boi, das cangas, dos chapéus envelhecidos, do charque, amarelo das doenças, das remelas, dos olhos dos meninos, das feridas purulentas, dos escarros, das verminoses, das hepatites, das diarreias, dos dentes apodrecidos, tempo interior amarelo, velho, desbotado, doente. Esse texto é o texto que o Cláudio me apresenta quando eu fui fazer com ele o Texas Hotel. Texas Hotel nada mais é do que uma sequência desse filme. E quando ele me mostrou 5 folhas de papel ilustrada até com o filme Texas Hotel, eu falei para o Cláudio, a gente tinha se conhecido há pouco tempo, eu falei para o Cláudio, arranje dinheiro para pagar a equipe, um maquinista, um assistente de direção, um assistente de fotografia, que eu vou para o Recife fazer esse filme de qualquer maneira. E ainda arranjei o Texas Hotel é feito com uma Panavision. É um negócio, é um tiro de canhão para matar uma mosca. Compreende? Mas lá ele me apresenta o roteiro com esse texto do Renato Carneiro Campos. Esse texto indicou que todos nós tínhamos que fazer, em todos os departamentos. E depois o seguinte, Amarelo Manga, basta você botar um carro amarelo, pintar o motor de amarelo do início do filme, e aqui é claro, você pendura uma calcinha amarela num varal e está feita a ideia do amarelo, entendeu? Quanto mais você tirar de dentro, mais fica. Então essa é a ideia, não tem muito... Tudo que eu disser aqui sobre Amarelo Manga do ponto de vista pictórico, são teorias. Porque a gente fazer e viver esse tipo de filme é a mesma coisa. Compreende? Claro que tem, na véspera, ele lembrou aqui, na véspera, que eu queria... Eu cheguei praticamente na véspera, e literalmente na véspera, no restaurante do hotel, eu, Marcelo, o Lula, o Cláudio e um cara chamado Paulo Sacramento, Paulo Sacramento, né? Que não tinha entendido o projeto. Apesar de ser o produtor executivo, porque aquela coisa de adequação com a coisa do financiamento, não sei o quê, do BO, ele não tinha entendido. E aí ele não queria de forma nenhuma, na véspera, ele não queria fazer o filme Super 35. Porque quando esse filme Super 35, para quem não sabe, você tem que cinemascopar o filme em laboratórios. Tem um custo a mais de tempo e dinheiro. Então ele não queria. E eu me lembro que a última coisa que ele argumentou é que, como ele era o responsável pelo dinheiro, porque o Cláudio Desorganizado não tinha como receber o dinheiro do financiamento, tinha que ser por uma empresa que o Cláudio não estava inadimplente, graças a Deus. O Cláudio é inadimplente. E aí, a última coisa que ele falou assim, mas vocês vão fazer um filme e quem vai para a cadeia sou eu. Eu falei, não seja por isso. Juro que uma vez por mês eu vou levar uma maçã para você na cadeia. E foi assim que a gente decidiu fazer o filme em Super 35. Na véspera, né? Com a câmera
pela metade do custo. O Pablo lembrou uma coisa muito interessante. O filme foi feito com 139 latas. Naquela época, a média de latas por filme era em torno de 200 a 300 latas, em média. Nós filmamos com 150. Mas nós somos tão econômicos, que quem controlava, inclusive, o negativo, ele dizia assim: hoje vocês passaram 2 latas. Então vocês estão negativos 2 latas. Então no dia seguinte a gente diminuía. E assim, no final do filme, sobraram 11 latas que o Cláudio vendeu e fez a abertura do filme. Entende? Isso também não quer dizer muita coisa, mas quer dizer, porque atrás disso tem uma vontade de fazer as coisas. Né? Porque a gente estava fazendo um filme com a cara do Brasil, um filme de gente com gente, entendeu? Um filme que é com gente. Aqui, ó, olha lá. Olha a cara da Dira. Valtinho, só lembrar que você citou aqui, vocês ficarem atentos que o Texas Hotel que ele citou tem no YouTube. Tem também no Porta Curtas. Ele é um curta de 1999 que o Cláudio dirigiu. E esse filme foi premiado no Festival de Havana, jogando a carreira do Cláudio internacionalmente. Assim, foi uma centelha para o... Por favor. Muitas coisas eu queria dizer, mas era muito diferente filmar para a película. Essa artesania de interpretar e saber que aquilo tudo ia ser depositado numa película, que seria revelada, essa fragilidade, esse algo mistério desse processo, o custo que isso tem, tudo isso encantava muito o cinema. Esse barulhinho da máquina projetando o filme me emocionou muito. Também é o barulhinho que se ouve no set quando se faz em película. Também tem prrr. Você vê, é artesanal, é um objeto. Então você interpreta para o primeiro olho, é o fotógrafo, você tem que seduzir esse primeiro olho, ele será teu espectador, ele representa todos vocês. Você tem que trepar com ele de uma certa maneira. E depois, perigosamente, você cai numa película que recebe as sombras e as luzes, que tem que ser revelada e é delicada, e depois vai passar um objeto artesanal na frente das pessoas através de uma projeção de luz. É muito diferente a relação com a película para um ator do que é hoje em dia com a imagem captada eletronicamente. Existia um risco muito maior em todos os níveis quando a câmera era de película. Então eu quero que você me explique uma coisa. Independente dessa porra de película, quero que você me explique uma coisa. Que diabo... Fala no microfone. Que diabo passa na sua cabeça no momento em que você tenta levá-lo para a cama, para o seu quarto, e ele, depois que vê o velório, volta e vai embora, e quando ele vai embora, você se vira e faz assim com a mão, assim. Como é que inventa isso? Como é que é? Porque eu me lembro de chorar. Eu fiz essa cena chorando. Porque, não sei se vocês percebem a curva desse momento no filme, é extraordinário. Mas, olha, deixa eu entrar logo antes que eu perca. Não, explicação não tem. O Dunga, ele é todo cheio de trejeitos e tudo. Fazer um filme também é viver o filme. Essa coisa até dos excessos de trejeito foi motivo para uma história engraçada entre nós. Que um dia você me disse que talvez estivesse mexendo muito os braços. E eu fiquei muito ofendido, porque eu sou muito vaidoso. E no dia seguinte, nós fomos fazer a cena que o Dunga chama o Isaac para contar que o seu Benor morreu. E eu, com raiva e puto da vida, decidi fazer a cena, já que eu não mexia muitos braços, uma briga nossa. Já que eu mexia muitos braços, eu fui fazer a cena assim. Pode ver que naquela cena eu não mexo muito, mexo muito antes e depois, mas nunca nela. Mas assim, vou falar do gesto. Isso é um impulso que fazia sentido dentro do bailado que a gente já tinha criado
pro Dunga. Eu tenho confiança de que se eu fizesse bailado com você do outro lado da câmera, vai dar dança. E em sendo película, também tenho certeza que esse gesto é mais arriscado e que ele ganha um valor maior, porque podia dar uma merda. A gente não tinha película, metro, para ficar, faz de novo que essa viradinha não foi boa. Não era isso. Quando fizer, vai fazer e vai ficar preso naquela película para sempre. E eu confio no meu balé com você. Então eu sei que vai ser bonito. Que espera-se que talvez eu fique de frente. É bonito que eu não fique. Que me vire diante do que aconteceu. E eu tenho certeza que você vai bailar comigo. E também sei que eu estou arriscando o nosso artesanato. Porque se der errado, é muito errado. Muito dinheiro. A cena é longa. É muito tempo, é dinheiro. Se der errado, fudeu. Então só um lugar de muita confiança e desejo de risco é que o Dunga faria assim. Talvez se eu fosse um digital, não estou brincando, eu não faria isso. Talvez eu estivesse levemente desestimulado nesse sentido. Por isso que foi muito bonito ver projetado com o batimento, os riscos negativos. A passagem de... é muito bonito o artesanato. A gente tenta se iludir e fingir que a gente não é mais artesão, mas a gente ainda é bichinho que faz tudo com a mão. Segunda pergunta, dá tempo ainda, cara? Dá. Segunda pergunta aí. Quem é? Tinha uma mão ali atrás. Você pode levantar? Só... Isso. Boa noite, tudo bem? Eu acho que podem ter alguns estudantes de teatro aqui, de artes cênicas, e ver uma obra dessa é uma aula. Eu saí de casa para ver uma aula e foi maravilhoso. E uma aula de afeto, de troca, sabe? De pensar como o personagem ele se comporta, quais são os gestos dele dentro do filme. E eu lembro de uma entrevista do Cláudio, ele falando que o ator, a atriz, é a epiderme do filme, do cinema. Eu queria saber como é o processo com ele, como é o processo de criação, como ator e atriz. Se é um processo mais livre, se tem algo mais rígido, talvez, é caótico, é organizado, como é que é? Começa com a tia, depois Matheus. Quase que eu falei processo. Olha, gente, o Amarelo Manga tinha uma estrutura que, aparentemente também, eu chego... A gente estava fazendo um filme no Ceará, o segundo filme do Rosenberg Cariri, o Chico foi antes, eu fui depois, direto da filmagem. Vimos o 11 de setembro, saindo, vim em Maranguape, 11 de setembro, 8h30 da manhã, mudando de locação, aí fui direto para o Recife. Cheguei lá e já estavam filmando, e o filme tinha uma estrutura muito de vários curtas-metragens, porque eram vários personagens, né? Então, assim, vários personagens que tinham a sua própria história. E eu acabei filmando muito sozinha, foi ótimo, assim, nesse momento. E eu tive esse primeiro dia de filmagem, que foi incrível, no Alto Zé do Pinho, que é como se a gente tivesse ido filmar na Rocinha, vamos dizer assim. E Cláudio, a gente só tinha se falado no Rio. Aí eu cheguei lá, vesti a roupa do personagem, e ele falou assim, vai até ali e volta. Aí eu fui, ele falou, não é assim não. Vai de novo. Aí dirigiu uma cena, volta, deixa eu ver. É assim. Ele não falava dos sims, ele falava muito dos nãos. Ele se referia ao não. E nesse primeiro dia eu não sabia que eu ia contracenar com ele e com o Valtinho Carvalho, porque foi aquela cena que fala, o pudor é a forma mais inteligência da perversão, e eu assim eu me senti ali estartada
pelo espírito do filme. E aos poucos eu fui absorvendo as coisas que ele estava tentando dizer. Na verdade, era uma conversa atravessada, não era uma conversa assim de direção diretamente. E isso assim dava muita apropriação para a gente. Eu virei dona daquele espaço, daquele universo da Kika e dos opostos que ela trazia dentro dela também. Então acho que ele comigo foi assim, muito assim. Foi muito vendo e fazendo. Chico tem que lembrar da Leona Cavalli, tem que lembrar da Geraldo Pontes, são universos fundamentais também para a construção desse mosaico que o Cláudio oferece. Eu não me sinto muito autorizado, eu só fiz esse filme com o Cláudio, então não tenho um repertório que, por exemplo, o Matheus, o Odira tem, só fiz o Amarelo Manga. Agora, tenho defendido, sim, uma não responsabilidade, eu me sinto responsável pelo que eu faço. Há um encantamento e há um universo proposto por muitos departamentos. Tem que ter uma disponibilidade, sim, da minha carcaça, da minha catedral interna ali, mas são muitas pessoas trabalhando para que, se depois da ação, resulte um abandono possível. Então, eu não represento, eu estou disponível para todo mundo, para a convergência dos departamentos, mas cada vez mais eu estou ficando maduro, né? Felizmente, até que enfim, mas eu estou entendendo que é um pouco isso, e não sou eu que represento, não sou eu. E acho que quem tem que representar é o personagem sim que tem que representar uma cacetada de brasileiros que possam se identificar com ele. Então, não sei se eu estou desviando um pouco do assunto, mas eu acho que a gente não me sinto responsável pelo resultado dos meus trabalhos. É uma questão de universo proposto pelo roteiro, pelos criadores, pelo iluminador, pelo montador, pelo figurino, pela locação, fundamentalmente, nesse Brasil. Então, eu realmente abro mão de qualquer responsabilidade dos resultados do que eu tenho feito. É verdade ou é lenda, Chico, que a cena na qual você entra, em que você entra dentro da igreja, foi meio de improviso? Você entrou e a câmera foi junto. É lenda porque eu não estava nesse dia. Ou vocês tinham programado e ensaiado entrar lá? É Valtinho culposo? Mas não é verdade. Não, ele foi estendendo um cabo, foi dando distância para a câmera, ou seja, vai ter alguma coisa de distância. E você foi entrando. Mas era um fôlego para a câmera poder chegar até lá dentro, mas não havia... Não tinha sido programado. Não. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Mas havia já todo um universo evangélico, Kika, claro, tudo ali. Fazia todo o sentido do mundo, e quem entrou foi o teu personagem, provavelmente. Junto com você ali. Foi ele. Eu fiz questão de perguntar isso porque é uma das cenas que eu acho mais lindas de todo Amarelo Manga. Talvez porque eu acho que é a que mais dura até agora na sua vertigem e a que mais me incomoda com relação ao que o Brasil continua sendo. Quando ele entra e tenta virar um evangélico de uma certa maneira, tenta entrar em contato com aquele mundo da Kika e fica zonzo. Eu penso muito no neopentecostalismo miliciano fascista de agora, sabe? Eu acho lindo que ele tem essa vertigem e saia. E para completar ele foi ali o processo para se proteger, né? Na verdade, não é isso que você estava falando, ao contrário. Ele foi ali para, vou fazer uma merda, vamos lá pedir uma benção para papai. Mas o espectador lê também de várias maneiras, né? Eu tenho como espectador a sensação de que ele vai ver o mundo onde ela vive, de alguma forma, entendeu? É isso. E que isso dá uma vertigem nele. Antes de passar para ter mais uma última mão ali levantada, a Júlia queria falar, você ia terminar? Não, queria terminar assim. Queria dizer que o Cláudio é muito mais um contaminador do que um diretor. Acho que para todas as instâncias e todas as equipes, ele é muito mais um fustigador, um bagunçador e um incendiador do que exatamente um diretor. Quando eu fui fazer o Dunga, depois de algum ensaio e conversas, pela primeira vez eu falei, Cláudio, fudeu, eu não sei fazer o Dunga.
E ele respondeu, fudeu duplamente, porque eu não sei dirigir o filme Amarelo Manga. E assim, no incêndio do que na resposta. É mais na contaminação do que na resposta. A gente vai fazendo todo mundo junto. Tanto que eu tinha ficado super ligado, tanto quanto eles, na história de Fazenda Super 35. Para mim era tão importante quanto para qualquer pessoa de outro ramo dentro do fazer cinematográfico. Dizia a respeito ao que todos nós conseguiríamos com isso. Né? E dizer que também acho que o cinema se parece muito com a vida que a gente levava naquele momento desse filme. E que, muito no caso do Cláudio, muito sempre, você não filma só a partir da ação. É claro que na ação existe uma reunião de energias da equipe inteira para jogar o material dentro da película. Mas a gente passa, quando está com o Cláudio, eu pelo menos, o tempo inteiro fazendo o filme. Do café da manhã até a última gota de pinga na madrugada do bar, no fim do dia. Estamos fazendo esse filme o tempo inteiro. É quase que um detalhe que em algum momento diga assim, ação. É claro que existe uma reunião de energia e de arte, de poesia, mas ele fica sendo feito, os filmes do Cláudio ficam sendo feitos 24 horas e meses antes e meses depois. É muito bonito. Júlia. Só complementando, né, essa fala do Matheus, da Dira, do Cláudio ser um diretor de ideias, né, dele estar o tempo todo no filme trabalhando as ideias, né, mais do que chegar para um ator e falar, você senta, pega o copo com a mão direita e se vira para a mão esquerda, e não é isso. Passa muito longe disso. E no caso dessa cena da igreja, a gente estava filmando nessa comunidade do Alto do Pinho já há vários dias, e a gente foi contaminando a comunidade. Eles todos estavam participando da filmagem, né? A gente chegava e botava carrinho de 20 metros e tinha 1, 2 pessoas de produção para conter 150 pessoas assistindo a filmagem. A gente olhava para trás, tinha um bairro inteiro assistindo a filmagem em silêncio, né? Então, essa busca pela igreja evangélica, a primeira igreja evangélica é cenográfica, e a segunda, a gente procurou todas as Assembleias de Deus. Eu fiz essa alocação, fui na Assembleia de Deus, fui na Universal, para a gente conseguir fazer numa igreja real. E a gente estava no Alto do Pinho, e eu conheci esse pastor, e contei para ele, olha, eu já estava cansada de tentar adorar a pílula para conseguir a locação real. Eu falei, olha, a história é a seguinte, é um homossexual que é apaixonado por uma pessoa um cara que trai a mulher, que é uma crente, que é uma evangélica, e ele numa crise de consciência, ele vem e é um filme sobre a paixão, sobre o social errado, e todo mundo tá errado. E aí o pastor evangélico falou, não, peraí, deixa eu conversar com a minha mulher. Ele falou, não, vocês podem fazer esse filme, porque a nossa igreja é para essas pessoas que são perdidas. Então eles montaram aquela música, o Fora Capeta, porque eles sabiam da história do marido que traía, então eles receberam a gente. Então tem essa direção de ambiente. Era uma música de fundo, mas a gente não entrava, a cena... Bom. Tava rolando e vocês entraram, mas a rua estava toda montada para receber a cena. E aconteceu de entrar e deles estarem esperando o Hector Canibal. Toda aquela igreja e aquelas pessoas que realmente frequentavam a igreja do Evangelho Quadrangular. Antes de você perguntar, só uma coisa que acho que é importante vocês saberem. Eu não sei se você lembra disso, Dira. Esse filme foi lançado, a primeira exibição foi em 2002, ele passou no Festival do Rio, Festival de Brasília, depois foi para Berlim. Mas ele só foi lançado em 2003, comercialmente. Mais ou menos nessa época, aconteceu o Festival de Gramado e a Dira foi premiada com um longa chamado Noite de São João.
E a Dira fez um dos gestos mais bonitos que eu já vi uma atriz fazer. Quando a imprensa correu atrás dela para comemorar o prêmio, ela parou a gente e falou assim, não, a notícia não é essa, a notícia é o Lula, que está no poder, vai exibir no Palácio do Planalto Amarelo Manga. E ele pediu que a gente, com as ABDs do Brasil, exibissem curtas-metragens no Palácio do Planalto para que ele pudesse ver o Brasil a partir do cinema brasileiro. Isso é um presidente. Por favor. Boa noite. Boa noite. Foi mal aí se sair mal formulado, estou um pouco nervoso. Uma coisa bem rápida, eu queria primeiro agradecer Matheus Nestergalli, porque aquela sequência ali sua com a faca e tal já foi estudada muitas vezes, é estudada em muitas escolas de teatro, Martins Pena, enfim. Obrigado pelo respeito com Dunga, né? Mas eu queria um pouco mais fundo e por isso que eu estou um pouco nervosa. Quando a gente fala do Brasil ali do mais arrastapé, assim, a gente não entende muitas questões muito técnicas e as pessoas ficam com os rostos que estão na tela, assim. E aí eu queria te perguntar, Dira, que bom, aproveitando o momento do Pantanal e tal, eu vi muitos filmes seus e eu estou fazendo essa pergunta porque tem muita história por trás disso, assim. Quando eu sento para ver A Que Horas Ela Volta com a minha mãe e isso vira um assunto. Não no lugar de você, celebridade, mas eu queria te perguntar como você lida com isso. Quando, por exemplo, eu te digo agora que eu chamo minha mãe de Dira. E que, não nesse lugar de celebridade, mas como é inevitável que a minha mãe não entenda do trabalho do Walter, que a minha mãe do Cláudio, mas ela olha e vê a Dira e aí a gente faz debate das coisas que você traz. Se teve alguma situação e como você lidou com isso, não te entendeu, sabe, a televisão no Brasil, o público, mas alguma situação com alguém, com alguma mulher que você foi pega, assim, e como que, enfim, mal formulado. Vai você. Não foi pra você. Olha, qual é seu nome? Você te ligar no microfone. Eu acho que tá. Alô, voltou. Fico muito feliz, assim, eu comecei a perceber a minha brasilidade quando eu cheguei no Rio, em 86, né? Eu tinha feito Floresta das Esmeraldas, vim para o Rio, fiscal, aí fui chamada para fazer Ele e o Boto do Walter Lima Júnior. E as pessoas não sabem, talvez vocês me conheçam da televisão, mas eu fiz primeiro 20 anos de cinema antes de fazer televisão. 20 anos. E eu percebi a minha brasilidade assistindo o cinema brasileiro. Eu fui entender o que era brasilidade e onde eu estava e quem eu estava representando e que força de Brasil eu estava trazendo. Então, já ali percebendo a minha amazonice, pouca gente parecida comigo, pouquíssimo, muito pouca. Então, eu não tinha essa referência. A minha referência eram as morenas que existiam. Sônia Braga era morena, e ela é branca, mas ela era morena. A Glorinha Pires era morena. Então, eu não entendia onde era que a minha morenice cabia, mas cabia no cinema. E coube muito, né, gente? Graças aos céus, as câmeras, eu amo você. Eu casei com esse menino por causa da Amarelo Manga. Então, assim, o cinema, ele me trouxe realmente um encontro com o Brasil. E trouxe por causa da diversidade brasileira também. Porque quando a gente fala disso, eu filmei no Brasil inteiro. E isso, a relação com o cinema é totalmente diferente da relação com a televisão, do trabalho com a televisão. E a televisão, ao longo quando eu entro na televisão, mais ou menos em 2004, assim, que eu entro de fazer um trabalho atrás do outro, a palavra diversidade já estava na boca das pessoas, já tinham trazido esse Brasil para dentro do Brasil, vamos dizer assim. E aí eu também fui me entendendo melhor como uma pessoa
em tese, marginal, porque fazer cinema brasileiro não era chique naquela época. Tinha uma certa marginalidade. E entendi que ali é uma possibilidade, uma entrada e uma apropriação de território. E eu fui muito com essa gana de apropriação de território, mesmo com personagens populares, porque eu acho que quando você tem uma representatividade, você sempre consegue furar bloqueios e coisas. E aí, assim, isso foi me fortalecendo muito como atriz. Acho que não cheguei nem perto do que eu acho que deva ser um mercado brasileiro. Mas, assim, as minhas experiências ao longo desses quase 40 anos de cinema, 39 anos de cinema, assim, realmente, assim, hoje, agora olhando para trás, eu consigo lembrar exatamente o que Amarelo Manga significou, não para mim, mas para o público, para o Brasil, porque eu fui para muitos festivais de cinema, nós fomos aqui. Então, o cinema, ele tem uma apropriação cultural que realmente a televisão não conseguiu se estabelecer. E agora está havendo uma mescla, né, como falam os espanhóis, realmente as naturezas estão se misturando, porque tudo está se misturando em termos audiovisuais, e o mundo é imagético e é audiovisual. Então nós ficamos cada vez mais em voga. E eu acho que esse olhar sobre essas novas mídias que se confundem, a galera do cinema indo para a televisão, a galera da televisão indo para o cinema, o teatro misturando cinema e teatro ao mesmo tempo, a dança da Deborah Coker com um filme dirigido pelo nosso maravilhoso Cláudio Assis, a parte imagética do espetáculo. Então, assim, o Brasil tem vocação audiovisual. O Brasil é uma potência audiovisual. Nós somos uma potência econômica, como o Matheus falou, que não interessa às pessoas que a gente se descubra como uma potência econômica, e também idem da nossa potencialidade como mercado do audiovisual. Não é à toa que a gente está com todos esses filmes aqui, nós somos uma potência de audiência. Então, nós aqui, provavelmente vários de vocês querem ser formadores e cineastas, talvez, assim. Eu acredito nisso e acho que um filme como Amarelo Manga e como essa galera que veio antes, né, que a gente não falou também da retomada, né, que em nome do Walter Lima Júnior, que a gente vai lembrar de várias pessoas, como eu lembrei do nome do Walter Carvalho, Walter Lima Júnior, Júlio Bressani, Carlos Jachimbá, e por aí vai. E essas pessoas prepararam esse terreno para a gente viver hoje. Cadê nós? A gente vai ter que se reencontrar e retomar essa potência toda que a gente sabe que a gente tem. Acho que é isso, gente. Beijo, obrigada. Olha só, a gente vai terminar aqui. Os debates do Estação tem cenas pós-crédito também. Eu queria que o Cavi e a Adriana Hart subissem aqui no palco. Vamos para isso. Cavi Borges e Adriana Hart, por favor. Porque esse lugar é um lugar, né, de todos esses assuntos. Galera, uma coisa, não, gente, eu vou falar só que, assim, essas sessões 35 são, assim, um banho que a gente ganha de alegria, de inspiração, assim, de reforço, de acreditar no que o Estação sempre tentou fazer. Essa parceria com o Cavi está renovando tudo que a gente começou a fazer há 30 anos atrás. Ver o Amarelo Manga hoje quase que me deu... Eu cheguei no meio do filme, porque eu estava trabalhando, mas, juro, me deu uma taquicardia de ver o filme de novo, assim... que sem conseguir respirar. É tão lindo ver na tela grande, é tão lindo ver com uma plateia como vocês. Eu queria só agradecer a presença de vocês, agradecer a vocês todos que fizeram esse filme, a Cláudia Assis, querido, e dizer que a gente está aqui para isso, para pensar, para celebrar, para honrar o cinema brasileiro, o cinema como arte. Muito obrigada. Amanhã o carro vem, tá
Ó, só dar um recado isso aqui rapidinho. Só pra gente finalizar, vocês foram uma plateia ultra foda, então antes de mais nada, aplauso da gente pra vocês. Obrigado. Lembrar que amanhã tem Carro Rei no Estação Net Rio, 7 horas, não é isso? Acho que é 7 horas. 7 horas. Carro Rei não deixa de ser um tipo de um bebê do Amarelo Manga, né? Sim, sim. Uma vez que a Renata Pinheiro começa a fazer cinema como diretora de arte do Manga, se insere de um jeito muito lindo no movimento de cinema pernambucano, e o filme é um filme altamente inventivo e tateando o que seria o Brasil de agora, e com baixo orçamento mesmo. Não são 400 mil, mas é quase isso. Vocês vão ver como é bonito, tomara que vocês venham. Eu acho que pra gente saber que as coisas continuam, no momento que a gente está conversando aqui, tem um filme brasileiro de Pernambuco, representando o Brasil no Festival de Munique, um filme chamado Paloma, de um diretor chamado Marcelo Gomes, que é a história de uma mulher trans que encara o conservadorismo da sua cidade para casar numa igreja. E, de uma certa maneira, todas as vezes que o filme já teve 3 exibições na Alemanha, o Marcelo sempre lembra, Marcelo Gomes, diretor de Cinema As Pinas e Urubus, sempre lembra essa sentença que eu acho, sentença de vida, que eu acho que o cinema do Cláudio Assis, de todos vocês criaram, que é um cinema que fala de gente brasileira. Salve o cinema! Valeu, galera!